Olá, o meu nome é Maria e o que aconteceu comigo naquela noite me assombra até hoje. Era uma madrugada silenciosa e eu estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho. As ruas estavam vazias e a única iluminação vinha dos postes distantes. Eu não deveria ter escolhido aquele caminho mais curto pela encruzilhada, mas eu estava ansiosa para chegar em casa e não queria perder tempo. À medida que eu me aproximava da encruzilhada, uma sensação de desconforto começou a me envolver. Era como se algo estivesse errado, e estava. Quando finalmente alcancei a encruzilhada, eu parei em frente a ela e o ar ficou gelado de repente. Então, uma figura escura e retorcida emergiu das sombras, bloqueando o meu caminho. Aquilo era uma entidade maligna, com olhos vazios e uma presença aterradora. As minhas pernas tremiam muito e o meu coração disparou. A entidade começou a se mover em minha direção lentamente e eu estava paralisada de medo. Eu não conseguia gritar, não conseguia correr e eu fiquei ali, olhando para aquela coisa indescritível. Enquanto ela se aproximava, o meu coração batia cada vez mais rápido. Em um instante, tudo ficou preto e eu desmaiei. Quando eu recobrei a minha consciência, eu estava deitado em um lugar sombrio e úmido. A minha visão estava embaçada, mas eu logo percebi que estava dentro de um cemitério. As lápides antigas se estendiam ao meu redor e a lua cheia iluminava o local com um brilho sinistro. Eu senti um arrepio na espinha e me levantei rapidamente. Eu não tinha ideia de como eu tinha chegado até ali. Eu estava sozinha num cemitério cercada pelo silêncio da noite. As sombras das árvores se contorciam como mãos esqueléticas e o vento soprava gelado. Desesperada, eu comecei a procurar uma saída. Cada passo que eu dava ecoava como um eco macabro. Foi então quando eu ouvi uma risada sombria vindo de algum lugar próximo. Eu sabia que eu não estava sozinha. A entidade maligna que me confrontou lá na encruzilhada estava ali me observando. Os seus olhos, antes escuros, agora brilhavam como um raio. Eu estava encurralada e presa naquele cemitério macabro com algo que não pertencia a este mundo. Eu não sei como eu consegui escapar, mas eventualmente eu acordei em minha cama, ensopada de suor e com o coração batendo descontroladamente. A experiência foi tão real que até hoje eu não sei se foi apenas um pesadelo ou algo mais sinistro. Aquela noite ficou marcada em minha mente e eu evito aquela encruzilhada e cemitério a todo custo. Eu não sei se foi um aviso, mas algumas coisas é melhor não desafiar, pois o desconhecido e o maligno podem estar esperando por nós, prontos para nos engolir em um pesadelo sem fim. Olá, o meu nome é João e eu vou contar uma história que aconteceu comigo em algumas noites dessas de madrugada que eu perambulava pela rua sozinho. Eu estava passando por um período difícil em minha vida. Eu vivia afundado no álcool para tentar escapar dos meus problemas. As madrugadas escuras e solitárias eram meu único refúgio. Em uma dessas noites, eu estava muito bêbado voltando para casa, cambaleando pelas ruas vazias. A névoa da bebida obscurecia a minha visão e o meu juízo. Foi quando eu cheguei em uma esquina e lá estava ele, um homem alto, vestido com um terno branco impecável e um chapéu. Ele me olhou com um sorriso gentil e disse: Noite boa, senhor. Eu, no entanto, estava longe de estar em meu estado normal e a minha resposta foi rude e ofensiva. Eu o xinguei e o ameacei sem motivo algum. O homem do terno branco apenas inclinou a cabeça e se afastou calmamente, como se a minha raiva não o afetasse. Isso aconteceu novamente na noite seguinte. Eu estava novamente bêbado e ao chegar na mesma esquina eu encontrei o homem de terno branco. Dessa vez a minha resposta foi ainda mais hostil e venenosa, mas ele permaneceu impassível, como se soubesse algo que eu não sabia. Na terceira noite aconteceu de novo. Eu estava tão bêbado que eu mal conseguia ficar de pé. E aí eu encontrei o homem do terno branco na esquina. Como nas noites anteriores, ele me cumprimentou com um simples Noite boa, senhor. Dessa vez eu não consegui articular palavras e apenas balbuciei insultos incoerentes.
Foi quando um grupo de criminosos apareceu. Eles me cercaram e me xingaram pedindo meu dinheiro e meus pertences. A situação ali ficou muito séria e um deles disparou um tiro em minha direção que pegou em minha barriga. Ferido e ensanguentando, eu caí no chão sentindo a minha vida escorrer pelo ralo. Mas então o homem do terno branco enfrentou os criminosos. Ele parecia imune às balas, e aí, depois de muita briga, ele conseguiu botar os bandidos para correr. Com um toque de sua mão, a minha ferida se fechou e a dor desapareceu. O homem do terno branco me ajudou a me levantar e disse: Agora é hora de você encontrar um caminho certo, João. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele desapareceu na escuridão daquela encruzilhada. Desde aquela noite, nunca mais eu vi o homem de terno branco. Eu abandonei o álcool e encontrei um novo propósito de vida. Eu ainda me pergunto se ele era um anjo ou algo mais sinistro, mas uma coisa é certa: a minha vida mudou para sempre naquela encruzilhada, e eu devo isso ao homem do terno branco. Olá, o meu nome é Carlos e o que eu vou contar para vocês sobre o que aconteceu naquela noite mudou a minha vida para sempre. Eu estava em um momento muito difícil e afogando as minhas mágoas em álcool enquanto caminhava carregando uma garrafa com muita dificuldade pelas ruas escuras da cidade vazia onde eu moro. Era uma daquelas madrugadas sombrias com uma lua encoberta pelas nuvens e lançando uma luz fraca sobre tudo. O silêncio pairava no ar, apenas quebrado pelo som dos meus passos desajeitados e pela batida do meu próprio coração. À medida que eu cambaleava por uma rua deserta, eu senti uma presença estranha. Eu parei, olhei ao redor, mas eu não vi nada a princípio. Então continuei a minha caminhada incerta até chegar em uma encruzilhada sombria e sinistra, e foi lá que eu os vi. Eram dois enormes cachorros negros com pelagem tão escura que pareciam absorver a pouca luz que restava na noite. Os seus olhos, no entanto, foi o que me assustou mais ainda. Eles brilhavam com uma intensidade que não pertencia a este mundo. Aquilo era como brasas do próprio fogo do inferno. Os dois cães olharam para mim e um arrepio percorreu a minha espinha. Eu estava tão bêbado, mas tão bêbado que eu mal conseguia me mover. Mas eu sabia que eu precisava sair dali. Eu comecei a dar passos para trás lentamente e sem tirar os olhos dos olhos ardentes daquelas criaturas. Foi então que um deles avançou rosnando baixinho e com dentes afiados à mostra. O medo tomou conta de mim e o álcool pareceu evaporar do meu corpo em um instante. Eu corri o mais rápido que as minhas pernas permitiam, deixando aqueles cães para trás. Eu não olhei para trás, mas eu podia sentir as suas presenças sombrias me perseguindo enquanto eu fugia. A minha respiração ofegante e meus passos apressados ecoaram pelas ruas vazias. Finalmente, eu cheguei em casa trancando a porta e me escondendo sobre as cobertas e tremendo de medo. Eu não sabia o que eram aqueles cães, se eram criaturas sobrenaturais ou se eram simplesmente animais selvagens, mas eu tenho certeza de que não eram desse mundo. Desde aquela noite, eu parei de beber e evito a encruzilhada onde encontrei aqueles cães negros de olhos em brasas. Às vezes, na calada da noite, eu ainda ouço uivos distantes e sinto que eles estão lá, apenas esperando nos cantos das cidades mais sombrios para poder atacar aqueles que se aventuram em passar pela encruzilhada daqueles cães do inferno. Olá, o meu nome é Ana e o que aconteceu conosco naquela noite escura e sinistra ainda me atormenta até os dias de hoje. O meu namorado, Lucas, e eu tínhamos acabado de sair de uma noite agitada de balada. A música alta, as luzes piscando e as substâncias que consumimos havia nos deixado em um estado de embriaguez e euforia. À medida que a madrugada avançava, decidimos voltar a pé para casa. O bairro estava completamente vazio, exceto por nós dois. Caminhar parecia uma tarefa difícil, mas a adrenalina da noite nos impulsionava. Foi quando passamos em frente ao cemitério, um local que sempre evitamos, especialmente à noite. A escuridão que envolvia o local era densa e uma sensação de opressão nos atingiu em cheio. O som do vento sussurrando entre as árvores e as lápides só aumentavam a nossa ansiedade. Os nossos sentidos estavam confusos, mas não podíamos ignorar o que vimos.
Surgiram então no interior do cemitério várias figuras sombrias com almas enlameadas e sujas. Eles tinham uma aparência distorcida e angustiada, e os seus corpos pareciam feitos de lodo e sujeira. O mais aterrorizante ainda é que essas almas negras voavam pelo ar, pairando sobre o solo. Eles nos rodearam, olhando diretamente para nós, com olhos vazios e emitindo um som de lamentação angustiante. Era como se estivessem sofrendo terrivelmente. Aquilo foi uma experiência tão perturbadora que mal conseguíamos respirar. Sem pensar duas vezes, começamos a correr, deixando para trás o cemitério e as almas negras, mas não parou por aí. Nas noites seguintes, começamos a ter visões terríveis. Eram pesadelos horríveis e aparições assustadoras nos atormentavam constantemente. Parecia que essas almas obscuras tinham se apegado a nós como espíritos obsessores. Desesperados, buscamos por ajuda. Então nós fomos a uma igreja local, onde um padre nos ouviu e nos ajudou a enfrentar essa assombração espiritual. Com orações e rituais de limpeza, conseguimos nos livrar da influência negativa dessas almas obsessoras. No entanto, as cicatrizes emocionais daquela experiência nunca desapareceram completamente. A noite em que encontramos as almas enlameadas no cemitério ainda assombra os nossos sonhos e nos lembra que o sobrenatural pode ser mais real do que imaginamos. Aprendemos com isso uma lição naquela noite. Devemos ter cuidado com as escolhas que fazemos, especialmente quando estamos em estados vulneráveis, pois o mundo espiritual pode ser implacável e aterrorizante. Na madrugada você absorve tudo de negativo que alimenta essas criaturas. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.